Eu quero trazer uma outra situação aqui também. O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que o presidente Lula pediu a Donald Trump a suspensão da sobretaxa de 40% sobre os produtos brasileiros já naquela primeira conversa. Agora a gente precisa entender como essas tratativas teriam o encaminhamento. Mas assim, o que o vice-presidente diz também é que algumas taxas já estão sendo reduzidas, mas que é preciso acelerar um pouco mais, né, Vitória? Conta pra gente. Oi, Evandro. Pois é, e o que Alckmin também disse é que durante essas negociações que agora vão se dar entre o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Estado americano, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, eles defendem que durante essa negociação fique suspensa o tarifaço, o aumento das tarifas, que subiu ali de 10% para 50% para alguns produtos brasileiros, portanto, um aumento de 40 pontos percentuais. Então, ele disse justamente, pediu essa suspensão dos 40% durante esse período das negociações entre os dois governos, para que eles possam ali afinar comercialmente o que fazer. E lembrou também o vice-presidente Geraldo Alckmin que da maioria dos produtos americanos mais exportados para o Brasil, dos 10 produtos mais exportados, 8 já são isentos de taxa. Portanto, é uma excelente justificativa na visão dele que o governo brasileiro tem para colocar em pauta essa suspensão temporária, pelo menos, das tarifas nesse ambiente comercial. Vamos ouvir um trecho da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, que falou com a imprensa ontem na Basílica de Aparecida. A orientação do presidente Trump foi muito clara. Nós queremos fazer um diálogo e entendimento. E o Brasil sempre defendeu isso. Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exporta para nós, 8 não tem imposto, é 0. E a tarifa média é 2,7. Então, o pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que, enquanto negocia, suspendeu os 40. Esse foi o pleito. Olha, enquanto negocia, suspende os 40. O que nós precisamos é avançar mais depressa. E agora fica a dúvida também se nessas conversas eles vão conseguir avançar no que diz respeito às sanções impostas às autoridades brasileiras. Vamos lembrar que o governo americano impôs sanções sobre o ministro Alexandre de Moraes, sobre a esposa dele, também sobre o ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias. Evandro. Agora, Vitória, eu queria falar um pouco mais sobre essas negociações, porque a gente tem a possibilidade, então, de um encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio ainda nessa semana, ou seja, pode haver avanço já até o final, até a próxima sexta? É isso que me disse fontes do Itamaraty. Os integrantes ali que estão a par desse planejamento das conversas entre Mauro Vieira e Marco Rubio, eles avaliam que esse encontro deve acontecer ainda nessa semana, portanto até sexta-feira, já que também Mauro Vieira está na Itália. Mauro Vieira poderia já ir para Washington fazer esse encontro com Marco Rubio. A confirmação da data deve acontecer entre hoje e amanhã, a confirmação de quando vai ser esse encontro, mas os integrantes do Itamaraty tem quase certeza que deve acontecer ainda nessa semana. E o Mauro Vieira deve levar justamente esse pleito de suspensão da tarifa e também de suspensão das sanções contra autoridades brasileiras. O que a gente destaca é que essa reunião entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio vai ser o primeiro encontro, a primeira reunião oficial entre autoridades brasileiras para renegociar as tarifas desde que o presidente americano Donald Trump impôs essas tarifas lá em julho. Portanto, a gente tinha desde julho até agora os canais totalmente fechados. A gente já tinha contado aqui no 3 em 1, para quem nos acompanha, que os técnicos de Itamaraty vinham tentando fazer caminhos alternativos para chegar na Casa Branca, até mesmo por meio de parlamentares do Capitólio, parlamentares próximos ao presidente americano Donald Trump, mas tudo isso ali fora do extraoficialmente, né? Tudo isso no off, como a gente diz. E agora, oficialmente,
provavelmente essa será a primeira reunião que pretende, muito provavelmente, destravar as negociações envolvendo o tarifaço do presidente americano Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Um abraço para você. Vamos falar então sobre essa situação envolvendo as tratativas entre Brasil e Estados Unidos para a resolução dessa história. E depois eu quero trazer aqui para o debate também a informação que foi trazida pela Janaína Camelo sobre a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ô Fábio Piperno, você entende que essa conversa entre Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira terá o pragmatismo necessário para a solução da questão econômica e a redução da taxação sobre setores que ainda são impactados aqui no país? Claro, eles não se encontrariam só para, enfim, tomar uns drinks e tal e falar da vida, né? E é óbvio que sim, né? Veja, é importante o encontro, é importante esse momento de alguma distensão nas relações, mas também é fundamental que todos os lados calibrem bem as suas expectativas, ou seja, ainda não dá para dizer, estamos muito distantes, aliás, de imaginar que tudo vai ser zerado. Não é assim, mas é fundamental que se comece a discutir. E aos poucos, à medida em que todas essas relações são mais descortinadas, né? Detalhes de bastidores começam a vazar, a gente percebe, a gente tem a informação de que nada, absolutamente nada de casual aconteceu. Foi tudo programado, a coreografia foi muito bem elaborada. Sim. O presidente Trump, na questão de relações exteriores, tem um assessor informal, como é Celso Amorim para o Lula, que andou visitando Brasília, frequentou Brasília várias vezes, conversou com Mauro Vieira, conversou com Alckmin, com autoridades do governo. É uma figura que poderia até ocupar o espaço de Marco Rubio, mas que tem uma, digamos, que é uma versão menos ideológica, né? Que pertence mais àquele grupo do MAGA ali dentro do que está hoje vinculado ao Donald Trump nesse segundo mandato. Perfeito. Então, eu acho que, sim, enfim, a perspectiva é boa. Agora, também tem que ser negociado uma coisa de cada vez. Não adianta colocar tudo na mesa, olha, precisamos zerar isso aqui. E isso também ocorre no momento em que há um acirramento da questão comercial entre Estados Unidos e China, o que pode, por tabela, favorecer o Brasil. O que o ministro e também vice-presidente Geraldo Alckmin diz, Alan Gani, é que nos bastidores eles já têm conseguido obter algumas diminuições de tarifas sobre produtos específicos. Então ele citou a celulose, citou a madeira, os móveis feitos de madeira também, né, que são que hoje representam uma parte importante de um setor no sul do país. Então o ministro fala, a gente está conseguindo algumas negociações, mas elas precisam ser aceleradas e esses diálogos poderiam trazer esse resultado mais rápido que os empresários brasileiros querem e precisam para manter, digamos, a saúde de seus negócios. Você acha que, na maneira como está sendo conduzida, a situação pode ter esse desfecho? Porque a gente sabe também que Donald Trump, no encontro com os líderes de outros países, muitas vezes ele é bastante afável, né? Costuma dar essas declarações que são mais positivas, mas depois, no bastidor, a coisa nem sempre funciona como se espera. Exatamente. Ele é muito duro nas negociações, ele tem um estilo afável, mas na hora de negociar ele pede bastante, está no direito dele. Então, veja, o Brasil tem que ir com alguma carta na manga, algo para oferecer em troca. O Trump não vai simplesmente ceder porque o presidente agiu com simpatia com Marco Rubio, uma figura simpática aqui, tivemos uma conversa agradável. Não vai ser assim, ele vai querer algum benefício concreto. O que o Brasil pode oferecer? Talvez terras raras, até seria muito bom para a gente, porque a gente tem um monte de mineral metálico aqui debaixo da terra e a gente não faz nada com isso. A gente precisa da tecnologia do outro país também para explorarmos. Seria uma relação ganha-ganha sem sombra de dúvidas. Ou propriedade intelectual, a gente tem muito problema de pirataria. Ou, de fato, abrir mais a nossa economia. A nossa economia ainda é muito fechada, Evandro. Então, a gente precisa, primeiro, entender o que os Estados Unidos querem. A partir daí, oferecer algo em troca e que também seja vantajoso para a gente, claro. Só uma coisa, como, vejo, detalhes sutis, eles acabam dizendo muito. Quem foi que o Lula hoje mais elogiou em relação às negociações lá no Oriente Médio? O presidente Trump. Lula citou nominalmente o presidente Trump. Será que alguém imaginaria que um mês atrás o Lula faria qualquer menção amistosa ao
ao presidente Trump... Até porque não foi o que aconteceu quando ele retornou ao cargo, né? Exatamente, e vejam... Ou quando concorreu ao cargo. Hoje, por exemplo, tem uma reportagem do jornal Valor Econômico mostrando que, apesar de tudo, o volume exportado pelo Brasil continua aumentando, inclusive de produtos que eram vendidos aos Estados Unidos. Mas para os Estados Unidos houve uma queda nas duas últimas balanças. Mas é porque houve redirecionamento de mercados. Né? Agora, 5h27, quem nos acompanha pela rádio, aquele intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Mas é interessante a gente perceber também uma moderação no tom do presidente Lula nas últimas semanas e principalmente depois do encontro. Porque neste fim de semana ele fez uma declaração dizendo que o Brasil em nenhum momento vai colocar a ideologia na hora de tratar com os Estados Unidos, que independentemente deles terem visões e pontos ideológicos opostos, o que interessa é a boa relação entre os países, boa relação que essas nações sempre tiveram, que é algo um pouco diferente do discurso mais ideológico que o próprio presidente Lula fez no momento, inclusive, em que Geraldo Alckmin atuava bastante nos bastidores para uma negociação. Agora parece que todo mundo entrou no jogo, que virou, de fato, uma visão de cima para baixo e que precisa ser aplicada para se chegar a uma solução. E Zé Maria Trindade, o Piperno fala, o Brasil também precisa chegar com questões à mesa. Você acha que as terras raras poderiam ser essa opção? Pois primeiro que mudou o clima, né? É interessante, mudou completamente o clima, não aconteceu nada, só um encontro e aquela troca de afagos, e já mudou completamente o clima. E num clima assim é possível voltar à racionalidade que eu elogiei agora há pouco aí de Donald Trump, nesse caso aí de Israel. Então, a partir de agora tudo é possível, porque vai para a área técnica. O Marco Rubio vai ouvir os argumentos aqui do Brasil, os argumentos técnicos de um vice-presidente e ministro e de outros integrantes do governo, né? E saberá dar encaminhamento. O que eu sinto é que, por exemplo, o café brasileiro está fazendo falta nos negócios lá. Sinto também que houve uma melhoria de relacionamentos comerciais do Brasil com outras áreas, com outros setores, com outros países. E isso é muito importante. Não estou dizendo aqui que o Brasil pode ficar sem o mercado norte-americano. E também não se fala mais em retaliação. Então, o clima mudou, melhorou muito e acho que voltar àquela condição de antes, não. Mas outros itens poderão entrar nas exceções. Eu diria até que não é só Brasil, não. Donald Trump mudou o eixo de todo mundo dos negócios e da política do mundo inteiro, né? Fala, Musa. Bom, vamos lá. Eu acredito que, de fato, como o Piperno colocou, muitas das exportações brasileiras realmente foram direcionadas. O que eu tentei achar algum ponto importante, que a capacidade de compra desses outros países se realmente foram no mesmo nível de preços que eram comprados pelos americanos. Então, olhar um pouco do preço, não apenas o montante, mas de fato é algo importante que foi realmente redirecionado para, pelo menos no curto prazo agora, para outros mercados. A mudança do Lula na sua entonação vai muito em linha com o que a gente falou aqui desde o começo. Ou seja, cada um tem a liberdade de ter a sua própria ideologia. Só que temos que ser estratégicos. Afinal de contas, ele próprio falou que ele fala em nome do Brasil. Não é isso que eu falei no começo, que eu discordo dos posicionamentos. Mas, enfim, ele está lá representando o país naquela delegação e naquelas falas como um todo. Então, ele ser mais ameno representa um incremento de possibilidades para o próprio Brasil. Afinal de contas, lá atrás, quando ele chamava Trump de fascista, quando ele falava que ia retaliar a qualquer custo, que não tinha medo, ele mudou por completo agora, como o Piperno falou. Ele mencionou o Trump. Então, o que ele fez? Basicamente, o que a gente vinha falando aqui há muito tempo. Ser estratégico como você precisa ser no mundo dos negócios. Afinal de contas, não deixa de ser um importante ponto do mundo dos negócios. Se vai conseguir reduzir as tarifas com um nível de 40%, se não vai conseguir, não importa. Estabelecer uma comunicação com um país que é o principal investidor do Brasil no longo prazo, a distância grande do segundo colocado faz total sentido. E lembre-se, sem sequer precisar assumir um dos lados, como foi feito. Então, eu acho que essa mudança reflete um pouco daquilo que talvez ele tenha nos assistido no 3 em 1 aqui, ouvindo que faz mais sentido ele ser estratégico e ser pragmático nesse tipo de relação. Rapidinho, Piperno.
Os dois, porque o governo americano parou com aquele negócio de citar o processo contra o presidente Bolsonaro em tudo quanto é nota. É óbvio que isso também, de uma certa forma, desintoxicou o ambiente, contribuiu demais para melhorar o ambiente.